Após a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, o abaixo-assinado em favor da criação da CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral ganhou força. Até a tarde desta segunda-feira, já havia aproximadamente 440 mil assinaturas. Para comentar sobre o assunto, o Jornal da Manhã recebe agora, gentilmente nos atende, o deputado presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Presidente, bem-vindo. Obrigada pelo tempo do senhor por aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. É um prazer falar com vocês. Prazer nosso, presidente. Quantas assinaturas faltam, então, para a instalação da CPI, que deve conduzir exatamente qual investigação? Faltam 27 assinaturas de deputados federais. Desde quando nós lançamos o abaixo-assinado, há 4 dias, nós conseguimos 7 novas assinaturas e esperamos que ao longo dessa semana nós consigamos trazer as últimas 27 assinaturas que faltam. O objetivo em especial dessa comissão parlamentar de inquérito via Câmara é investigar indícios de abusos de autoridade dos ministros do Supremo e do TSE, mas de autoridades do Judiciário como um todo, né? Infelizmente, nós temos visto uma escalada de censura, de interpretações elásticas da Constituição, e isso tem trazido muita insegurança, não só para parlamentares, mas para empresários e cidadãos de forma geral no Brasil. E isso é muito ruim para a estabilidade institucional. Então, o Novo defende que o equilíbrio entre os poderes retorne à normalidade. O deputado, recentemente houve uma discussão muito grande em Brasília sobre a lei de abuso de autoridade. Isso vem sendo aplicado? Essa lei já existe, não foi aprovada? Em que pé que está isso? Infelizmente, nós entendemos que ela não teve o enforcement necessário. Tem muitas leis do Brasil que acabam não pegando. Mas o maior problema de estudo que nós entendemos é que o judiciário, que seria a última fronteira do bom senso, né, o último que pode errar, infelizmente, não tem trazido a segurança necessária para a população. O caso da cassação do Deltan Dallagnol via TSE é emblemático. Nós temos aí juristas de diversas matizes que, inclusive, discordam profundamente das posições, das condutas do Deltan Dallagnol, se posicionando contrários a essa cassação. Ou seja, qual é a segurança, qual é a estabilidade que você traz para o Brasil, para os cidadãos, para as instituições, à medida em que você vê uma mão muito mais pesada para um lado, em decisões elásticas, interpretações elásticas do judiciário, que, queira ou não, acabam trazendo um contexto ou uma impressão, no mínimo, de perseguição política. E isso é muito ruim se nós quisermos ser uma democracia liberal. Infelizmente, não é esse o caminho que nós estamos tomando. E caso instalada, essa CPI pode também discutir a possibilidade do que poderia mudar para forçar com que ministros do STF, do TSE, trabalhem dentro dos limites dos cargos? Eu acho que, no mínimo, isso vai trazer elementos necessários para que ou nós embarquemos numa nova legislação ou que nós trabalhemos numa construção de cultura institucional muito melhor, muito mais sólida. E não só dos ministros do TSE. Hoje nós temos um ministro de Estado, um ministro do Executivo, que é o ministro da Justiça, que em vídeos que rolaram pela internet, de ele intimidando diretores de empresas de comunicação. Gente, isso é inconcebível em qualquer país livre no mundo, né? Infelizmente, o Brasil hoje caminha para uma situação muito perigosa e talvez para um ponto de não retorno. Nós estamos muito preocupados com a atual situação. No índice que avalia a maturidade do Estado de Direito em 140 países, o Brasil está lá para metade, o Brasil está atrás do Cazaquistão. Isso é um índice do ano passado, certamente piorou e vai piorar para esse ano. Ou seja, hoje nós temos uma preocupação muito maior com o equilíbrio institucional e isso parte muito da responsabilidade das nossas autoridades de entender os seus limites constitucionais, de não continuar esticando a corda para que o Brasil preserve a sua estabilidade social. Deputado, quem o senhor imagina que possa ser convocado para prestar esclarecimentos nessa CPI? E eu pergunto também para o senhor se há uma subjetividade em relação ao abuso de autoridade. Como se comprova que a autoridade abusou realmente do poder? Não, isso vai caber certamente à composição da CPI, uma vez que ela estiver instalada, vai se avaliar quais serão os casos específicos, se é que serão avaliados casos específicos, se é que vai ser feita uma investigação um pouco mais genérica, mas eu acho mais importante de tudo é trazer esse debate à tona para que a gente não entre num estado de comodismo e de complacência achando que está tudo normal. Não está.
né? Você tem um ambiente de eleição que foi muito difícil, foi muito tenso, onde o TSE de fato tinha poder de polícia. Podemos aqui discutir se pesou a mão mais para um lado ou para o outro, mas de fato tinha poder de polícia. Só que essa cultura do judiciário continuou, né? E vai continuar até quando? E à medida que nós temos juízes que tomam posicionamentos muito pesados, muito duros, e diante de interpretação de vários juristas de forma elástica e fora dos limites da Constituição, fora do que é precedido pela Constituição, você cria uma cultura em que os outros 18 mil magistrados no Brasil comecem a eventualmente avançar o sinal. Nós tivemos também decisões em termos de censura, como, por exemplo, a censura prévia ao Léo Lins, a humoristas, né? É baseado numa legislação que apenas o Partido Novo foi contrário quando ela foi decidida, quando ela foi votada na Câmara, que é a lei anti-piada, né? E que hoje serve de subterfúgio, que serve de elementos para você censurar humoristas, o que é um absurdo, né? Num país que se define como um país livre e que defende a liberdade de expressão. Então, acho que o mais importante de tudo é trazer esse debate, é construir essa cultura e mostrar para a sociedade que o Brasil não está bem. Presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, a pergunta agora de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Até que ponto a necessidade de criar essa CPI, ou o desejo de criar essa CPI, tem relação ou foi motivada diretamente pela recente cassação do deputado Deltan Dallagnol? Não tem uma motivação direta ao Deltan, até porque as assinaturas, o protocolo dessa CPI é anterior ao caso do Deltan. Inclusive, no ano passado, o nosso deputado federal, Marcel Van Hatten, que é quem encabeça essa CPI, já havia conseguido as assinaturas necessárias. Só que, como estava muito próximo ao fim da legislatura, essas assinaturas perdem a validade. Então, virou a legislatura, é necessário que nós consigamos novamente as assinaturas de mais 171 deputados para que a gente possa instalar essa CPI. Mas as duas coisas não têm correlação. É evidente que o caso do Deltan escancarou mais um excesso de um dos tribunais superiores do nosso país. Então, isso trouxe o engajamento maior da sociedade. Nós puxamos um abaixo-assinado para mostrar essa indignação da sociedade. Nosso objetivo é conseguir captar 500 mil assinaturas, nós já temos 460 mil assinaturas e nós vamos levar isso para os outros deputados. E alguns deputados que querem assinar, que já haviam assinado no passado, hoje estão com receio de assinar. Sim. Estão com receio de se posicionar, estão com receio de se pronunciar. Eu acho que quando você numa sociedade em que parlamentares passam a ter medo de se posicionar, é um sinal gravíssimo de que as coisas estão caminhando para um destino muito perigoso. E rapidamente a pergunta de Fernando Capês. Bom dia, deputado. Instalada a CPI, como é que ela fica na ordem, na fila de CPIs que começam a operar? Quando que ela vai começar a poder trabalhar? E o senhor está atento para o fato de que uma CPI precisa ter objetos determinados. Se a ampliação muito grande não pode fragilizá-la, até para o judiciário impedi-la. Perfeito, isso vai caber certamente à composição da própria CPI, quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator, e isso vai caber, evidentemente, a decisão dos partidos políticos. A nossa parte, o nosso intuito e a nossa decisão de ir à frente com esse projeto é tirar o Congresso de forma geral, principalmente a Câmara dos Deputados, dessa letargia de ver um dos poderes, que hoje é o judiciário, avançando o sinal sobre decisões que caçam, inclusive, deputados, que calam, que censuram deputados, que censuram humoristas, para que nós possamos trazer esse debate para a sociedade e tentar, de alguma maneira, reequilibrar os poderes. Não é um caminho fácil, não é uma decisão fácil, ninguém aqui gosta de fazer isso, ninguém queria, nós queríamos estar trabalhando para tomar decisões que, de fato, trouxessem desenvolvimento econômico para o país, mas hoje a situação demanda que nós caminhemos para um contexto, né, para um arcabouço, para uma luta legislativa que traga esse reequilíbrio dos poderes para o nosso país. A gente, claro, segue acompanhando essas discussões. Presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Boa terça-feira. Obrigado, Adriana. Obrigado, Thiago. Obrigado, Diogo. Fernando, é um prazer falar com vocês.